Segurança em primeiro lugar sempre. Não opere ou trabalhe na sua máquina sem ler e entender os manuais de operação e instalação. Neste vídeo, vamos discutir os seguintes tópicos. Quando conduzir o teste de padrão de distribuição? O que afeta o padrão de distribuição? O que você vai precisar para conduzir o teste de padrão de distribuição? O que fazer antes de começar? Como fazer o teste de padrão de distribuição? Como identificar os diferentes padrões e fazer os ajustes apropriados? Quando devo conduzir o teste de padrão de distribuição? Antes de cada temporada de aplicação de fertilizante, após qualquer manutenção do distribuidor, periodicamente ao longo da temporada, se for notada alguma mudança no produto, e com qualquer novo produto a ser aplicado. O que pode afetar o padrão de distribuição? Clima, velocidade do disco de distribuição, características do material, alinhamento do frame do disco de distribuição e componentes, o alinhamento geral e a condição de proteção das correntes. O que você vai precisar para conduzir o teste de padrão de distribuição? Você vai precisar do kit de padrão de distribuição PN número 300508. Uma área de 37 metros por 122 metros com declive menor de 2 graus e uma velocidade de vento menor de 8 km. O que você precisa fazer antes de começar com o seu teste de padrão de distribuição? Carregar as caixas com material, mas certifique-se de testar cada caixa separadamente. Ajuste e verifique a altura da porta alimentadora. Teste o produto utilizando o kit SGN e de dureza PN número 308907. Agora, ajuste a velocidade inicial do disco de distribuição e a faixa de largura de distribuição usando a tabela fornecida. Verifique a densidade do material. Agora, verifique que o controlador da cabine tenha os parâmetros corretos para densidade, velocidade do disco distribuidor, largura de distribuição e altura do portão alimentador. Ajuste a posição inicial do disco distribuidor baseando-se na referência rápida da tabela fornecida. Agora você está pronto para reformar o teste de distribuição padrão. Primeiro, estique a corda no chão. Depois, coloque as bandejas em cada marca da corda. Agora coloque duas bandeiras, uma 23 metros antes das bandejas coletoras e outra 23 metros após as bandejas coletoras. Essas bandeiras indicam ao operador quando ligar o transportador e quando desligá-lo. Agora dirija sobre as bandejas coletoras, cuidando para se manter no centro das bandejas. Comece a coletar o material de uma ponta até a outra oposta. Não esqueça de documentar os resultados. Faça somente um ajuste por vez. Repita o processo até que o padrão de distribuição desejado seja alcançado. É recomendado que você faça o teste de padrão de distribuição para baixas e altas dosagens. Identificando os resultados do padrão de distribuição e fazendo os ajustes apropriados.
Este padrão de distribuição está alto no centro. Para esse tipo de padrão, é recomendado mover o frame dos discos de distribuição para frente até que o padrão de distribuição desejado seja alcançado. Este padrão de distribuição está baixo no centro. Para esse tipo de padrão, é recomendado mover o frame dos discos de distribuição para trás até que o padrão de distribuição desejado seja alcançado. Este padrão de distribuição apresenta um padrão em W. Para este tipo de padrão, é recomendado checar a qualidade do prato do disco e substituir se necessário. Este padrão de distribuição está fora de centro. Para esse tipo de padrão, é recomendado centralizar e enquadrar o conjunto dos discos de distribuição e os componentes correspondentes. Este padrão de distribuição está aceitável. Para identificar a faixa de largura otimizada, simplesmente identifique a área entre a marca 0 ou o tubo central onde o padrão está pela metade, em ambos os lados esquerdo e direito. Para mais informações, contate o seu concessionário John Deere.